Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Felipe Melo, eu sou o diretor fundador do Canto Cidadão e como a gente combinou na mensagem que nós enviamos a vocês, com a mudança da palestra presencial, que é a primeira etapa do PIP, o Programa de Identificação de Perfil, que é a chegada de novas e novos voluntárias e voluntários ao Canto Cidadão, a gente fez uma alteração por conta da questão do novo coronavírus, com a consciência de evitar aglomerações. A gente esperou até a véspera da primeira palestra para ver quais seriam as melhores orientações, aquelas orientações técnicas dos órgãos competentes, para que a gente também possa dar a nossa contribuição para aquilo que é o melhor interesse público. Então, nós decidimos por esta videopalestra, né, que nós vamos, claro, concentrar os esforços para que a gente toque nos principais temas, para que você que deseja chegar ao Canto Cidadão e se voluntariar em um dos nossos 2 programas que estão com inscrições abertas, como você sabe, o Encanta, que são as atividades lúdicas e culturais em brinquedotecas hospitalares, e também o Cantoria, que é a realização de coral itinerante em hospitais. Então, você se inscreveu para o PIP, Programa de Identificação de Perfil, que é o processo de entrada. A primeira etapa é esta palestra, e aqui é uma videopalestra, em que nós acreditamos que seja fundamental que você conheça a organização na qual você pretende chegar. Conheça no sentido dos valores, no sentido da forma de compreensão e prática de voluntariado. Até porque a ideia é que estejamos juntos e juntas para realizar as atividades da forma que leve a melhor contribuição possível ao público beneficiário de cada uma dessas atividades. E essas 2 atividades elas acontecem em ambiente hospitalar e por isso tem peculiaridades ainda mais sensíveis por conta do ambiente, por conta de todos os procedimentos, por conta das relações interpessoais que acontecem dentro do ambiente hospitalar. Por isso, o processo do PIP se torna tão relevante, tão importante, desde a gente compartilhar com vocês como fazemos voluntariado e como queremos cada vez mais fazer voluntariado e por que fazer assim, e é isso que eu quero comentar com vocês aqui. Além disso, quais são as próximas etapas do PIP também, como você já viu, e elas todas têm relação com essa ideia de fazer um voluntariado cada vez mais competente, cada vez mais entusiasmado, sim, porque as coisas se complementam. A competência alimenta o entusiasmo alimenta a competência, e é nesse encontro dessas competências e potências humanas que a gente quer pensar o voluntariado. Eu vou compartilhar com vocês, num instante, uma navegação que eu vou fazer no site do Canto Cidadão, tá? Porque eu quero usar o próprio site do Canto Cidadão como um apoio nessa conversa que eu estou tendo com vocês, até para que fique evidente um dos valores essenciais, se não for o mais importante valor do Canto Cidadão, é o valor da transparência. A transparência ela passa por todas as nossas decisões. E ter no nosso site, de forma aberta, de forma pública, cada vez mais tudo aquilo do porquê a gente faz o que faz e quais os resultados daquilo que fazemos. Então, por isso eu vou me apoiar bastante no site para que você também possa conhecê-lo com mais detalhes e também por meio do site a gente vai puxando os assuntos que te contam cada vez mais como o Canto Cidadão pretende ser, e de alguma medida já vem sendo, felizmente, e como a gente quer estabelecer as relações com todos os públicos de interesse. Partindo lá do público final, que é o nosso atendido, seja ele um paciente, um acompanhante, um profissional da saúde, sejam os voluntários e voluntárias, seja a equipe de trabalho do Canto Cidadão, que está ali no escritório, na sede do Canto, seja a comunidade em geral, sejam patrocinadores, quando são projetos que têm patrocinadores, seja o governo, sejam as instituições. Então todos esses públicos são motivo de interesse da gente no que diz respeito à transparência. Portanto, passando já para o site, eu quero deixar um último recado, já agradecendo bastante o trabalho da Isabela e da Michele, principalmente, que estão nesse contato, nessa primeira etapa com vocês.
enviando as informações, fazendo o agendamento das palestras e agora com essa mudança, compartilhando novas informações com vocês. Então, lembrando que ao final deste vídeo, ou até mesmo durante o vídeo, se você conseguir fazer essas coisas ao mesmo tempo, fica a demanda, o combinado, como foi feito, que você responda algumas perguntas, como é feito hoje em dia com alguma frequência, não é? Cada vez mais frequência na educação à distância, em que tem um conteúdo que é compartilhado e depois há uma conferência do quanto você captou das mensagens, o quanto você prestou atenção, não é? Essa ideia de prestar, de oferecer atenção. E farei o possível para ser o mais assertivo e o mais agradável, tá bom? Nesse sentido eu quero começar falando dos valores da organização, porque isso quando a gente fala de valores, né, pessoal, a gente está falando de princípios, a gente está falando daquilo que são pilares da organização, né? Se a gente entender missão, visão, valores, princípios, isso tudo é como se fossem os pilares de uma obra, de um edifício ou de uma casa mesmo, né? Tudo que a gente busca construir tem como referência esses valores, esses princípios. Assim como a nossa missão, que no nosso próprio site você já vai encontrar a missão, que é convidar, preparar e apoiar pessoas para atividades que melhorem a convivência por meio da arte, da educação, da comunicação e do voluntariado. Então essa é a nossa essência, essa seria a alma do Canto Cidadão. Um espaço onde a gente reúne pessoas interessadas em melhorar a convivência, porque é disso que se trata, a ética, a sociedade. É para aí que a gente acredita que a sociedade deva ir, para cada vez mais gente que compreenda a importância da gente compartilhar inteligências, talentos, afetos, bons sentimentos, também para aprimorar a convivência com as pessoas que a gente sequer conhece, mas que são nossos sócios, fazem parte da nossa sociedade. Extrapolando esses mesmos cuidados, bons afetos, compromissos com a família, com a nossa vida profissional, extrapolando isso para a vida coletiva. Então essa é a nossa missão. Desde o convite, que é isso que a gente está fazendo nesse momento com vocês, até a preparação por meio dos treinamentos, que para a gente voluntariado ele tem a mesma demanda de treinamento que um trabalho que seja remunerado, com um ofício remunerado, e cada vez mais a gente vai perdendo a distinção entre com que competência a gente faz um trabalho remunerado, com que competência a gente faz um trabalho não remunerado. E o voluntariado é um trabalho não remunerado. Segue sendo um trabalho, segue sendo um serviço. Isso é um entendimento fundamental, tá, pessoal? Até porque senão a gente não consegue cumprir essa missão, que é a preparação e o apoio para que as pessoas que chegam ao Canto Cidadão e desejam se voluntariar possam efetivamente melhorar a convivência. Especialmente quando a gente fala de melhorar pela arte, melhorar pela educação, pela comunicação. Então, para isso, a gente tem que estar preparado para oferecer a arte, seja ela música, seja ela atividades culturais da brinquedoteca. A gente tem que estar preparado para comunicar como estamos fazendo. A gente tem que estar preparado pelo entendimento do que é o voluntariado contemporâneo. Tá bom? Como visão que a gente tem. A visão fala dessa inquietude. Então é pela inquietude, pelo entusiasmo e pelo compromisso com o bem fazer, queremos ser inspiração na gestão de atividades sociais. Até porque o Canto Cidadão vai completar agora em julho de 2020 18 anos de atividades ininterruptas. Então quando a gente fala que a gente quer deixar um legado, ser até inspiração para organizações que estão mais jovens, é por um compromisso de quem já está caminhando há 18 anos. Então a gente tem noção de que 18 anos de trabalho geram conhecimento, inclusive pelos erros, né? E às vezes principalmente pelos erros feitos e que não desejamos mais fazer. E ainda assim, com 18 anos, a inquietude e o entusiasmo estão na base do trabalho. Então, cada vez mais, quando a gente fala de inquietude e entusiasmo, é para a gente rever, é para a gente atualizar o voluntariado, que é o nosso a principal forma de atuação do Canto Cidadão, embora também tenhamos elencos profissionais para alguns projetos, mas o voluntariado responde por mais de 80% das atividades. Porque queremos que seja assim.
porque acreditamos no voluntariado, como eu disse anteriormente, para aprimorar a convivência. Então esse é um ponto essencial para a gente. Estarmos inquietos no sentido de o tempo todo observando como podemos fazer melhor o bem. Como podemos fazer o bem de forma bem feita, que é uma expressão que a gente usa bastante. Fazer o bem, sim. Voluntariado tem a ver com fazer o bem, no sentido de melhorar a vida, de elevar a vida? Sim. No entanto, a gente busca escapar da compreensão um pouco mais restrita dessa ideia de fazer o bem sem olhar a quem. Eu compreendo o valor dessa frase, desse enunciado. Não quero desrespeitar ninguém ao criticar essa frase, mas eu quero fazer a gente pensar pela inquietude. Fazer o bem olhando a quem. E esse olhar a quem não é para a gente se vangloriar, não é para a gente achar que somos especiais porque estamos fazendo bem. Não, isso é um equívoco, isso é vaidade, isso é egoísmo. O que a gente entende pelo voluntariado é que fazer o bem olhando a quem é para compreender o contexto no qual a gente está atuando. Por exemplo, o hospital público, que faz parte do SUS. Fazer o bem ao hospital público por meio das visitas artísticas, por meio da interação com os frequentadores, fazer o bem levando imediatamente ali a cada visita uma oferta positiva, mas também interferindo na toda a estrutura do hospital público, porque ele é nosso. Então, por isso fazer o bem olhando a quem? Por que esse hospital ainda tem tantos problemas? Por que isso? Por que aquilo? Como a gente pode melhorar a gestão do hospital? Inclusive o que eu vou mostrar para vocês nessa parte aqui dos relatórios, dos indicadores, da comunicação transparente entre as partes envolvidas. E atenção, porque essas são 3 partes fundamentais dessa parceria, desse acordo que se estabelece. Voluntário, Canto Cidadão, hospital. Para esses programas que são o Encanta e o Cantoria, e para os outros programas hospitalares, esses são os 3 agentes principais: voluntário, hospital, Canto Cidadão. Porque o Canto Cidadão está no meio do processo, convidando, preparando e apoiando as pessoas voluntárias que querem ir até os hospitais que atendem SUS. Outra informação importante: o Canto Cidadão prioriza absolutamente o atendimento a pacientes do SUS, que inclusive podem estar em hospitais que não são da rede própria do SUS, porque tem hospitais que são conveniados ao SUS. E temos alguns deles na nossa rede de atuação, que são hospitais filantrópicos que têm convênio com o SUS. Posso citar a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, posso citar também a Beneficência Portuguesa, onde ela tem lá paciente SUS, assim como a Santa Casa, o Hospital Cruz Azul, então o Hospital AC Camargo, são hospitais que atendem SUS, assim como atendem outros pacientes. Todo o nosso empenho, o nosso foco é para o paciente SUS. Então chegamos a essa ideia de que o nosso trabalho voluntário, com esse compromisso, desde o convite às pessoas interessadas, a preparação e o apoio contínuo na gestão, é para que a gente possa cada vez mais atualizar a ideia de voluntariado como um serviço não remunerado, mas que tem o mesmo compromisso de competência do que um serviço remunerado. Porque a gente está falando de desenvolvimento do país. A gente está falando da ideia de transformar a sociedade pelo comunitarismo, pela atividade individual em coisas que são de assunto coletivo, são de interesse coletivo. Não tem nenhuma história de nenhum país do mundo que tenha conseguido elevar o seu índice de desenvolvimento humano, que é o IDH, que não tenha como uma prática constante o voluntariado, ou como podemos chamar, comunitarismo, ou o exercício da cidadania com frequência e regularidade. Por isso a gente desafia essa ideia de que o voluntariado torna as pessoas excepcionais ou especiais. Sabe por quê? Enquanto a gente achar que a pessoa que faz voluntariado é uma pessoa excepcional, uma pessoa especial, será que a gente não está colocando o voluntariado no lugar de exceção? Porque é daí que vem excepcional. Enquanto que a maioria das pessoas, ou seja, a regra, a norma, o regular e o normal, não fazem voluntariado? Será que a gente não tem que inverter isso? Pesquisas recentes dos últimos 2, 3 anos apontam que menos de 15%, e eu estou sendo generoso, porque está mais perto de 10% do que de 15%, mas menos de 15% dos brasileiros e brasileiras declaram que fazem algum tipo de trabalho regular, falando de voluntariado. Ou seja, de cada 100 pessoas do Brasil, menos de 15 afirmam numa autodeclaração, tipo, eu afirmo o que faço,
ou afirmo que não faço, trabalho voluntário de forma regular. E no Canto Cidadão, a regularidade é fundamental. Tá? Eu vou falar disso já no que diz respeito ao acordo de responsabilidades. Que cada voluntário ou voluntária tem um acordo de responsabilidades com o Canto Cidadão. E aí uma informação muito importante, cada acordo que a gente faz com cada voluntário de cada programa, ele vale por 6 meses. Portanto, os acordos são semestrais. Vamos chegar nisso, mas essa informação já é importantíssima que você saiba. Os acordos são semestrais. A cada semestre, a gente dialoga com todos os voluntários. Claro que ao longo do semestre vamos conversando o tempo todo, mas a cada semestre a gente renova o acordo para o próximo semestre. Vamos chegar lá. Então, falei de missão, de visão, agora os valores. Olha os valores do Canto Cidadão. O primeiro deles, transparência. Passamos para o respeito incondicional. E por respeito incondicional, o incondicional já adjetiva o respeito, porque não basta respeito. Cada vez mais a gente tem que lembrar que o respeito é incondicional, ou seja, não importa a raça, não importa o gênero, não importa a orientação sexual, não importa a condição física da pessoa, não importa de onde essa pessoa veio, não importa a forma como essa pessoa reza, ou seja, qual a sua manifestação de fé, se é que ela tem uma. Portanto, no Canto Cidadão, respeito incondicional significa dizer que nós não aceitamos nenhuma espécie de preconceito. Até porque isso está na base do nosso trabalho. Transparência e respeito incondicional. E inclusão e integração da diversidade, cada vez mais. Além disso, valores como entusiasmo, a inquietude, que eu já disse, a cooperação, o protagonismo social e os últimos 2, que são muito importantes, o capricho e a descontração. Por capricho, a ideia é de fazer bem feito mesmo, fazer com cuidado, com zelo, com carinho. Como a Madre Teresa dizia, mesmo que você estiver descascando uma batata, faça isso com o seu melhor amor, com a sua melhor atenção, com a sua melhor entrega. Então a gente tem muita vontade de cada vez mais fazer as coisas com capricho, especialmente as relações humanas. E descontração, para que tudo isso permita a gente alegria, sair da contração, seja no nosso âmbito pessoal, como alguém que colhe os resultados do voluntariado, seja como uma ampliação disso para descontração da vida em sociedade. Porque uma sociedade como a brasileira ainda é muito marcada pela contração, ou seja, pelo susto, pelo medo, pela desconfiança, coisas que nos contraem, ficamos apequenados, ficamos contraídos. A descontração tem esse sentido da alegria imediata? Claro que tem, porque é bacana, enquanto eu estou fazendo bem de forma bem feita, sentir que a minha potência de alegria aumentou, até porque isso alimenta o processo todo. Não é? A gente não quer sofrer no voluntariado. É claro que situações vão nos levar a sensações, a comoções junto ao público atendido, mas a gente não quer ir buscar o sofrimento e ter essa ideia que para a gente é muito antiga e pouco valiosa, de que quanto mais sofrimento, mais valor tem o voluntariado. Não, o voluntariado não precisa ter sofrimento para ser uma boa oferta para o público. É claro que tem que ter essa ideia do engajamento, do compromisso, e em alguns momentos haverá incômodos, porque há incômodo em qualquer segmento da vida. O que a gente busca é se preparar para saber lidar com os incômodos. Tá bom? Então esses são, passei pela missão, visão e valores para você entender de uma forma mais ampla o que a gente busca fazer no Canto Cidadão. Então, uma outra informação importante, o Canto Cidadão, como eu disse, a organização foi fundada em julho de 2002, portanto ela completa agora 18 anos. E nós temos como programas sociais, além do Encanta, que atua em brinquedotecas, e bastante gente que está me ouvindo agora e me vendo está optando pelo Encanta para buscar entrar no treinamento, que são as atividades em brinquedotecas, e o Cantoria também, um pessoal que está assistindo agora, que é o coral itinerante em hospitais. Além disso, nós temos também um trabalho de palhaçaria hospitalar, que são os doutores cidadãos e as doutoras cidadãs. Tem um trabalho de teatro em hospital. Tá? Temos um trabalho de teatro para escolas e organizações sociais. Tá bom? Então, é um trabalho que a gente vai até escolas e, atualmente, principalmente, a gente recebe crianças de escolas e de ONGs na sede do Canto Cidadão. E nós temos, além disso, um último programa, que é o Canto Educa,
que é este pilar de educação continuada para o voluntariado do Canto Cidadão e também abrindo oportunidades para a comunidade em geral. Ou seja, por meio de palestras, rodas de conversa, oficinas, normalmente, absolutamente, a maior parte delas gratuita, dessas atividades são gratuitas, e a gente se vale desses eventos que acontecem de final de semana, ao longo do dia do final de semana, à noite de semana, ou seja, há uma agenda bastante ampla para que tanto o voluntariado, depois do treinamento inicial, possa ter outras atividades de treinamento, que inclusive fazem parte do acordo que a gente faz, como uma parte que é um compromisso do voluntariado de seguir o seu treinamento depois do treinamento inicial, assim como a gente abre as portas para a comunidade também, para eventos que tratam de comportamento humano, de expressões artísticas, nos formatos que eu disse. Portanto, são 6 os programas socioculturais regulares do Canto Cidadão. Doutores Cidadãos, Palhaçaria, Encanta, Brinquedotecas Hospitalares, Cantoria, Coral Itinerante, Arte em Todo Canto Hospitais, que chama de ATC Hospitais, Teatro em Hospital, Arte em Todo Canto Escolas e ONGs, o ATC Escolas e ONGs, é o teatro para escolas e ONGs, que a gente vai até lá, ou quando as crianças vêm até a nossa sede, onde temos um espaço cultural e fazemos apresentações. E o 6º, Canto Educa, que é o programa socioeducativo que oferecemos para o voluntariado e comunidade em geral. Então esses são os programas. E agora eu vou mostrar uma tela para vocês aqui, para que você possa acompanhar como a gente faz esse processo que eu estou dizendo há mais de 20 minutos, de um voluntariado pautado pela competência, pelo entusiasmo, pela inquietude de melhorar sempre, como a gente vem fazendo isso, desde o início do treinamento do voluntariado das pessoas que chegam até a gestão cotidiana nessa relação, em que o Canto Cidadão faz relação com o voluntário e faz relação com o hospital. Então nós estamos mediando esta relação em busca de bons encontros. Essa, na prática, é a nossa principal vontade, realizar bons encontros, tá bom? Então vamos aqui navegar um pouco pelo site do Canto Cidadão. Como eu disse agora, eu quero trazer o nosso papo aqui para o site do Canto Cidadão, porque eu quero muito que você veja como a gente na prática anda estruturando e cada vez mais aprendendo e pela inquietude, novamente, pelo capricho, pela vontade de dar a melhor contribuição possível aos hospitais, por meio da melhor relação possível com vocês, voluntárias e voluntários, quero mostrar como a gente faz isso no dia a dia. Então eu estou aqui na capa do site, cantocidadão.org.br. Então logo na capa você já vê aqui os resultados de 2019 de todas as nossas atividades. Eu vou entrar aqui porque é bem importante que você veja em qual nível de detalhe a gente busca chegar cada vez mais para ajudar na gestão dos hospitais. Porque esse é o nosso principal trabalho, como a gente faz uma oferta muito boa para quem são os nossos contatos lá no hospital, que vão ter a nossa ajuda além das visitas em si, das atividades voluntárias em si, mas cada vez mais para compreender o valor do voluntariado dentro da instituição. Até para que outras organizações, outros programas possam chegar nessa instituição. Então, se você olhar aqui os resultados gerais, eu vou aproximar aqui para a gente poder ver melhor, do Canto Cidadão, de todos os programas que eu falei para vocês, foram 73.803 pessoas beneficiadas em 2019. Então, perceba, quase 74 mil pessoas. Quase 10 mil horas de voluntariado, ou seja, 9.893 horas. Atuaram como voluntários e voluntárias ao longo do ano passado 354 pessoas. Formamos, assim, em treinamentos iniciais, 146 novos voluntários e voluntárias. Interagimos com 40 instituições que nós beneficiamos pelas atividades, e aí estão os hospitais, as escolas, as organizações sociais, centros culturais, e oferecemos 757 horas gratuitas de eventos, ensaios e treinamentos. Então perceba que logo na capa do site a gente já compartilha. E mês a mês a gente pode enxergar os resultados mensais, tá bom? Isso aqui é o resultado fechado de 2019 e aqui a gente vai programa por programa, Doutores Cidadãos, que é a Palhaçaria, o Encanta, o Teatro em Hospitais, o teatro na sede e em escolas,
o Cantoria, que é o coral hospitalar, o Canto Educa, que são os eventos socioeducativos que acontecem para voluntários e também para a comunidade em geral. Então perceba que logo na capa a gente tem essa ideia da transparência, da conferência dos resultados. E se a gente entra em cada programa, eu vou entrar no Encanta, que é o programa de brinquedotecas, mês a mês a gente insere o resultado do mês anterior, quando o resultado está fechado já, não é? Então se a gente passa aqui pelo Encanta, essas informações ainda estão relacionadas ao final de 2019, porque a gente quer divulgar um pouco mais o resultado do ano fechado. Mas em breve já a gente vai começar a colocar os resultados mensais aqui, nesse primeiro placar também, como você vê. Todos os resultados específicos, inclusive, que eu estou grifando aqui embaixo, ó, custo por beneficiário. Ou seja, quanto custa para a organização cada criança ou cada pessoa que foi beneficiada pelo Encanta. Percebe? É nesse nível de detalhe que a gente quer chegar, até para a gente entender como a gente pode melhorar, a partir do valor investido no programa, como a gente pode melhorar e usar cada vez melhor o recurso, seja ele público ou privado, a gente quer fazer isso. E além desses resultados aqui, você percebe que aqui embaixo a gente tem os relatórios. Por exemplo, aqui a gente já tem o primeiro relatório até final de janeiro, né? A gente não tem ainda o relatório até o final de fevereiro, que ele está sendo fechado, e agora em meados de março já sobe para cá o resultado do final de fevereiro. Então sempre no mês seguinte, por volta do meio do mês, a gente sobe aqui os resultados, relatórios, que eu não vou entrar no detalhe de cada relatório, mas perceba que a gente tem um relatório aqui mensal de acompanhamento dos projetos. Então, de novo, estamos falando da transparência. E para que isso tudo possa acontecer, é fundamental que o voluntariado, que responde pela maior parte das atividades, compreenda que quando a gente solicita as informações, quando a gente tem uma rotina com vocês de compartilhamento, que vocês compartilham relatórios das visitas, isso é essencial para que a gente possa gerar os infográficos e, inclusive, compartilhar num nível das planilhas orçamentárias. Está vendo aqui? Planilha orçamentária, ela abre um arquivo e esse arquivo aqui pode ser verificado, que é o orçamento dos projetos. Tá bom? Então isso aqui está disponível na internet. Você vai ver o orçamento que foi realizado, assim, você vai olhar com detalhe. Fique à vontade para navegar, é muito importante que você saiba em que tipo de organização social você está pretendendo desenvolver o seu trabalho voluntário, oferecer o seu tempo e o seu talento. Tá? Então a gente tem isso disponível também no site. Aqui, assim como no site tem as notícias de cada programa, né? A gente tem também, isso é fundamental, e olha só pessoal, quando a gente fala que a gente leva muito a sério o voluntariado, e quando fazemos o acordo com as pessoas que são voluntárias, é para isso aqui também, porque se a gente observar, vou levar em consideração hoje, dia 14 de março, o dia que estamos fazendo a primeira divulgação, assim como a gente pode olhar no dia 15 e no dia 18, mas no dia 14 de março, a gente consegue prever quais são as atividades a serem realizadas, porque a gente tem esse compromisso com os voluntários e com as voluntárias. Então, como cada voluntário e voluntária, no começo de cada acordo, lembra que eu falei? A cada semestre é um acordo. Então, durante o acordo, o calendário da sua atuação está conosco também. Você compartilha conosco. Quando vai entrar no novo acordo, tem um prazo para você colocar o calendário do semestre. Então você vai dizer para a gente quais são as datas, conjunto mínimo de datas, que hoje o mínimo de datas é de 6 datas, é o mínimo isso. 6 datas no semestre, você comunica para a gente e a gente já cria um calendário. É claro que se ao longo dos meses forem surgindo ali, acontece um imprevisto, acontece uma questão de saúde, de força maior, você pode fazer reagendamentos. Mas isso tudo, esse reagendamento precisa ser feito, porque senão pode gerar inclusive advertência, e um conjunto de advertência pode gerar até a suspensão. E por que é essencial a gente ter essa noção? Porque se a gente consegue, olha só, eu estou mostrando aqui na tela, se a gente consegue ter esse nível de transparência e eficiência com os hospitais, o hospital sabe que no dia 7 tem a visita do Canto Cidadão, ele consegue colocar a visita do outro grupo no outro dia. E assim a gente consegue oferecer para os hospitais a chance do hospital fazer uma boa distribuição das atividades que a sociedade está oferecendo. Porque você imagina que ruim
passa ali 15 dias sem nenhuma atividade voluntária e de repente em um dia vão 4 grupos diferentes no hospital. Se tivesse uma informação mais clara, mais precisa, a gente ajudaria o hospital a distribuir essas atividades ao longo dos dias para que tivesse mais ofertas e não ficassem 10, 15, 20 dias, o que acontece às vezes, sem nenhuma atividade com os pacientes, acompanhantes e profissionais. Então, além disso, no site também a gente pode conhecer, a gente tem esse espaço aqui para divulgar quem são os voluntários e as voluntárias de cada programa. Nesse caso aqui, a gente vai acessar aqui quem são os voluntários e as voluntárias do Encanta. Está demorando um pouquinho para avançar aqui, vamos ver se agora vai. Enquanto não entra do voluntários e voluntárias, a gente também tem o espaço das organizações parceiras de cada programa e também temos um espaço de depoimentos. Antes, temos ainda aqui algumas fotos, temos uma galeria de vídeos. Isso tudo aqui é a página do Encanta. Tá? Como eu disse, entramos aqui então na parte dos voluntários e das voluntárias e aqui há um conjunto de informações de todas as pessoas que fazem parte agora do programa, que estão atuando neste momento no programa, tá bom? E aí então eu volto aqui para a página anterior, porque eu quero mostrar, e eu já vou para a parte final do nosso papo, eu quero mostrar para vocês o acordo de responsabilidades, que é algo fundamental, inclusive tem aqui um perguntas e respostas de dúvidas frequentes sobre os programas também, tá bom? Entrando aqui na parte de biblioteca de materiais, são 3 documentos importantes. Se você olhar aqui o acordo de responsabilidades, que está aqui, 2020.1, esse ponto 1 é o primeiro semestre de 2020. Clicando no acordo de responsabilidades do Encanta, como exemplo, gostaria muito que você observasse, lesse esse material. Seja você do Encanta, você leu do Encanta. Se você estiver no Cantoria, você vai fazer o mesmo caminho. Você, em vez de estar aqui na página do Encanta, você vai na página aqui em cima do Cantoria. Tá? Então ele vai sair da página do Encanta, claro, vai entrar na página do Cantoria. E ao entrar na página do Cantoria, você vai ter aquelas mesmas informações todas que você pode verificar, como resultados, como relatórios. E ao final da página, estou indo lá para baixo, porque são as mesmas partes que a gente passou já na parte do Encanta. Aqui embaixo você também vai ter o acordo de responsabilidades do Cantoria e o registro das visitas que os voluntários fazem depois, claro, da visita realizada. Então, peço que você acesse, eu volto lá para o acordo do Encanta, porque aqui neste acordo de responsabilidades, que é um entendimento do Canto Cidadão com cada voluntário. Então, partes essenciais que eu quero compartilhar com vocês, porque tem bastante informação aqui, partes essenciais são essas aqui, olha. Quantas visitas o voluntário fará durante acordo? Item 4. Então, como eu disse para vocês, o voluntário fará, no mínimo, eu ampliei aqui, 6 visitas entre janeiro e junho. Quem está entrando no voluntariado agora, vai fazer o treinamento, vai entrar no acordo do segundo semestre, tá bom? Um acordo do segundo semestre. Então, aqui eu estou usando como uma referência para vocês. Outra informação importante. O que você precisa fazer para cumprir o acordo? Você tem que fazer as visitas aos hospitais nas datas informadas ou justificando e repondo quando necessário. Você precisa fazer o preenchimento e o envio da planilha digital. O que é a planilha digital? É depois que você faz a atuação. A planilha digital é este local aqui, que eu estou mostrando, registro de visitas. Você vai clicar aqui e vai abrir, vou mostrar para você aqui, um formulário eletrônico, tá? Que você vai, dentro do prazo que está aqui, em até 72 horas, no caso do Encanta, e cada programa tem um prazo diferente, eles são parecidos, mas tem programa que são 3 dias úteis. No caso do Encanta, este acordo que foi inclusive validado com os voluntários, porque a cada semestre a gente faz uma assembleia com os voluntários e troca uma ideia sobre aquilo que a gente vai manter no acordo e aquilo que a gente vai mudar. Então, em até 3 dias corridos da visita que você fez, por exemplo, você fez a visita no domingo, então passou segunda, terça, quarta. Quarta é o fim dos 3 dias corridos depois do dia da visita. Então, ao final da quarta-feira, você vai precisar entrar no formulário eletrônico que você vai acessar por aqui ou pelo grupo do WhatsApp, tem sempre o link lá, e você vai conseguir acessar o registro de visitas e inserir as informações sobre a sua visita. Voltando aqui então, além disso,
você tem uma carga horária mínima de capacitação continuada ou reciclagem no Canto Educa. No caso do Encanta, são pelo menos 2 encontros ao longo do semestre. Esse número, inclusive, deve aumentar no segundo semestre, mas por enquanto são 2 encontros que você deve, além das 6 visitas no semestre, fazer 2 atividades de capacitação, que são normalmente atividades de meio período, tá bom? Então, além disso, fala sobre a exposição de imagem. Tem muita informação aqui no acordo, tá? Explica a importância do calendário de visitas. Então, como eu mostrei para vocês agorinha, e a gente pode ver aqui também do Cantoria, estou passando rapidinho para chegar aqui no calendário, a gente pode checar aqui também quais são os dias que tem apresentações em cada hospital, entendeu? Então, é por isso que é fundamental a gente ter aqui um calendário de visitas sendo cumprido, de preferência cumprindo da mesma forma como ele foi informado no início do semestre, mas se você tiver algum imprevisto de força maior ou de saúde, são esses 2 pontos que a gente mais considera como justificativa, força maior ou saúde, você nos avisa, atualiza o seu calendário, a gente atualiza para os hospitais, atualiza a informação no site para que sempre fique transparente. Está vendo aqui então? Não fui no dia previsto, o que vai acontecer? São 2 situações diferentes. Se foi motivo de saúde ou força maior, não há uma advertência, mas você tem que nos notificar em até 5 dias após a data da falta. Você notifica a gente formalmente, né, por WhatsApp ou por e-mail, e já informando o motivo dessa falta e qual é a data da reposição. Se você fizer isso dentro de 5 dias depois da falta, não tem nenhum tipo de advertência, né, sendo por saúde ou força maior. E outros motivos vai gerar a advertência se não for informado para a gente também. Então eu gostaria que você lesse com calma o que significa motivo de saúde, motivo de força maior. O que a gente quer falar por força maior é um motivo além da vontade do voluntário que impede a realização da visita. Então fica claro aqui, espero que para vocês, inclusive antes disso, é possível você alterar datas no calendário original, inclusive sem motivo de saúde ou força maior. Porque você pode surgir uma viagem importante para você. Então perceba que você pode alterar até 30% das datas, avisando com pelo menos 7 dias de antecedência a gente. Então se você tem 6 datas no calendário, você pode mudar até 2, sem motivo de saúde ou força maior, porque pode surgir o casamento de uma pessoa querida, e você avisando a gente com uma semana antes da sua visita, informando qual vai ser a data de reposição, tudo certo. Então o acordo fala sobre tudo isso, tá, pessoal? Registro da visita, prazo para registro, o que é a planilha de depoimento, o que é a questão do acúmulo de advertências, o que acontece se houver o afastamento, há um resumo. Então este é o acordo de responsabilidades, pessoal. Ele é o documento fundamental entre as partes, assim como o termo de adesão ao trabalho voluntário que o Canto Cidadão também possui em respeito à lei federal. Então você assina o termo de adesão, onde há ali uma descrição da atividade, assim como você adere ao acordo do semestre, alegando que você tem ciência e concorda com essa forma de fazer voluntariado. Muito bem, pessoal. Então, depois da gente conversar um pouquinho no início desse bate-papo, depois de te visitar e navegar por várias partes ali do site do Canto Cidadão, eu vou encerrar essa videopalestra pedindo mais um instante da sua atenção para a gente fazer de novo esse ciclo, tá? Desde a entrada, que é o que você está buscando fazer agora, onde a gente pretende, com essas etapas do Programa de Identificação de Perfil, PIP, desde essa videopalestra até o preenchimento do questionário comportamental. Depois nós temos as dinâmicas de grupo. E a partir daí, as pessoas que apresentarem que neste momento da sua vida possuem as competências socioemocionais mais aderentes com aquilo que a experiência nos mostrou que os nossos programas de voluntariado em hospitais pedem, nós vamos formar então o grupo de treinamento do Encanta, o grupo de treinamento do Cantoria. E aí acontece um treinamento inicial cujas datas você já viu. É fundamental que você veja quais são as datas. Elas já estão disponíveis no site também. Você recebeu essa informação. Por enquanto as datas estão mantidas do treinamento, mesmo por conta do novo coronavírus. Como as datas acontecem lá, daqui mais de um mês que se iniciaria o treinamento, né? Então por enquanto as datas estão mantidas, é aquele calendário.
E depois do treinamento, se você cumprir o treinamento com a carga horária adequada, com resultados adequados do seu processo de preparação, lembrando que ao longo dos treinamentos tem estágios práticos em hospitais também, monitorados, aí você começa a atuação regular. Você entra no acordo. Você nos comunica qual é a sua agenda de atividades dentro do núcleo de atuação, isso é muito importante, tanto no Encanta quanto no Cantoria. Você não atua sozinho ou sozinha, você faz parte de um núcleo. No caso do Encanta, os núcleos normalmente são trios, quartetos ou até quintetos, a depender do hospital. No caso do Cantoria, são quartetos para cima. Né? Tem grupos que são sextetos, octetos ou até grupos maiores, porque aí compõem um coral não mais do que 10, 12 pessoas, raramente passa disso, até porque num dia de visita tem alguma pessoa que falta, então fica uma média ali de em torno de 8 pessoas, tá? Na visita do Cantoria no hospital. E aí começa a sua atuação regular, tá bom? Naquele calendário marcado. E aí, se porventura acontecem imprevistos de saúde ou de força maior, como a gente disse há instantes, quando eu falava do acordo, você nos comunica, você dentro do prazo adequado, você reagenda e após cada visita você nos envia as informações, os depoimentos, para que a gente possa manter esse relacionamento e tudo aquilo que eu mostrei para vocês, de relatórios, de resultados, tudo isso a gente compartilha além do público em geral por meio do site. Para vocês, voluntários, quando se tornarem voluntários, mandamos pelo WhatsApp, cada grupo de atuação tem um WhatsApp, e também mandamos para os hospitais, isso é fundamental. E claro, também para os patrocinadores, quando for o caso. Portanto, todo mundo fica sabendo sobre tudo o que a gente está fazendo. Esse é o sentido máximo da transparência. Então eu quero terminar aqui lembrando que ao longo do dia a dia, além das atuações voluntárias, tem uma preocupação cada vez maior nossa com a capacitação continuada, que é o Canto Educa. Então você vai receber uma série de oportunidades de treinamento continuado sobre música, sobre teatro, sobre palhaçaria, sobre comportamento humano, comunicação. Então tem muito material que a gente convida pessoas para virem fazer mini oficinas, rodas de conversa, palestras, para que a gente possa se preparar cada vez mais para o nosso desenvolvimento humano e com isso fazer chegar no nosso voluntariado, que é parte da nossa humanidade, da nossa atividade humana. Tá bom? Então, quero lembrar que quando você terminar de ver esse vídeo, por favor, já vá direto para o questionário. E no questionário tem algumas questões, claro, é um questionário, tem questões, né? que tem a ver com o nosso papo aqui, que você vai marcar ali as alternativas, como forma de você comprovar a sua presença durante o vídeo e a sua atenção às informações que são essenciais para que a nossa relação comece bem. É isso que a gente mais deseja, viu? Que a nossa relação comece de forma transparente. A gente não tem mais o direito de aceitar que o voluntariado seja desrespeitado. E tampouco que o voluntário ou a voluntária sejam desrespeitados. E tampouco que o hospital e o seu público sejam desrespeitados. Portanto, a ideia é de tratar o voluntariado com muita seriedade, mas ao mesmo tempo com descontração, com leveza. Porque quando a gente faz as coisas de forma organizada, com todas as partes cumprindo a sua parte no acordo, fica leve naturalmente, porque está todo mundo se empenhando para fazer a sua parte. E quando souber e sentir que não vai conseguir fazer a sua parte, que comunique, que avise, que seja transparente. Assim o grupo consegue se ajudar na hora em que uma parte do grupo precisa de ajuda. E assim a gente faz a tal da cooperação, da colaboração. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção até aqui. É um prazer saber que você deseja chegar ao Canto Cidadão. Sugiro também que você assista aos vídeos, os outros vídeos aqui no nosso canal do YouTube também, que você pode buscar pelo youtube.com/Canto Cidadão, que você vai conseguir ver imagens. Se é que não viu ainda, deve ter visto já, né? Você vai conseguir ver várias imagens sobre a atividade acontecendo na prática. Tá bom? Visite mais o nosso site, conheça mais nossas redes sociais. Isso é muito importante, que você saiba com quem você está prestes a iniciar esse processo. Lembrando que as pessoas participam do PIP e aí a gente vai chegar a um grupo que vai para o treinamento. Então, a gente busca evitar a palavra processo seletivo. Como eu disse, é um processo
de identificação de perfil. E se porventura você não for escolhida ou escolhido para chegar lá no treinamento, não significa que você não tem capacidade de fazer essa atividade ou que você não seja uma pessoa boa o suficiente. Não é nada disso. Na verdade, como eu disse, uma avaliação técnica, comportamental, de competências socioemocionais que a gente foi descobrindo ao longo do tempo, que mais funcionam. E se você apresenta neste momento essas competências de uma forma bastante firme e aderente, você está mais próxima de participar. E se porventura você não apresenta, neste momento, você está menos próximo de participar. O que não significa que em um período futuro você não possa estar conosco. As portas estão sempre abertas. Eu espero que você tenha compreendido o porquê de todo esse movimento que a gente faz, para quê, para quem e com quem. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Vá ao questionário então para concluir ou para começar e terminá-lo, né? Para dentro dessa janela que você está participando aqui do vídeo e questionário, você consiga compartilhar conosco aquilo que você viu, entendeu e registrou. Tá bom? Um beijão para vocês e espero conhecê-los e conhecê-las todos e todas. Tchau, tchau.